Olá, bom dia. O avanço da vacinação contra a Covid provoca uma onda de reaberturas pelo mundo. Vários países marcaram para hoje o fim das restrições impostas durante a pandemia. Aqui no Brasil, setembro foi o mês com menos mortes pelo coronavírus este ano. A CPI da Covid definiu como será a reta final dos trabalhos. Ontem, o empresário bolsonarista Otávio Facuri repetiu teses negacionistas e ainda foi repreendido pelo senador Fabiano Comparato por uma postagem homofóbica. A minha família não é pior do que a sua, porque a mesma certidão de casamento que o senhor tem, eu também tenho. Em São Paulo, uma mulher trans foi agredida pelas costas durante uma abordagem da Guarda Civil Metropolitana. E a polícia de Goiás deve ouvir hoje mais 20 mulheres que acusam um médico de abuso sexual. O domínio brasileiro no futebol do continente, o Atlético Paranaense garantiu vaga na final da Sul-Americana e vai disputar contra o Bragantino. Hoje é sexta-feira, dia 1º de outubro. Bom Dia Brasil está começando agora. A polícia de Goiás marcou para hoje os depoimentos de mais mulheres no caso do médico ginecologista acusado de abusar sexualmente de pacientes. Depois que o Dr. Nicodemos Júnior foi preso na quarta-feira, dezenas de novas denúncias já foram feitas. Quem tem mais detalhes para a gente é a Ludmila Rodrigues. Bom dia, Ludmila. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Hoje, 20 mulheres são esperadas na delegacia de Anápolis para prestar depoimento a partir de agora, às 8h30 da manhã. Depois que o primeiro caso veio à tona, dezenas de mulheres procuraram a delegacia. 41 vítimas já formalizaram acusações por crimes sexuais contra o ginecologista e obstetra Nicodemos Júnior Estanislau Moraes, de 41 anos. O médico foi preso preventivamente na quarta-feira, com base em 3 denúncias aqui em Goiás, e também levou em consideração uma condenação por crime sexual em Brasília e uma acusação arquivada no Paraná. De acordo com a polícia, as pacientes não podiam entrar acompanhadas no consultório. Os abusos eram feitos durante a consulta ou o exame transvaginal ou por mensagens trocadas com as pacientes. Vamos ver agora o que disseram 2 das vítimas. Começou a perguntar como estava a minha libido, e ele fazendo manipulações, e aquilo eu me senti assim, eu não conseguia nem respirar no momento, é uma situação que a gente nunca espera que vai acontecer. Quando ele começou a me tocar, tirou a minha camisola e começou a passar a mão pelo meu corpo, foi a partir desse momento que eu vi que não era algo que um ginecologista deveria fazer. Nicodemos deve responder por importunação sexual, estupro de vulnerável e violação sexual mediante fraude. O Conselho Regional de Medicina de Goiás disse que vai apurar o caso. O advogado do médico afirmou que não teve acesso aos autos do processo na íntegra e que o médico em nenhum momento realizou qualquer tipo de procedimento de cunho sexual. Chico? Obrigado, Ludmila, que traz informações de Goiânia, falando desse caso do médico em Anápolis, também em Goiás. Mas a violência contra a mulher não conhece fronteiras. Tem o caso também do Paraná. A polícia prendeu aquele motorista suspeito de aproximar o carro para que o carona passasse a mão numa ciclista lá no Paraná. A gente mostrou isso aqui, absurdo, aqui no Bom Dia Brasil. A justiça entendeu que o David Pereira deve ficar preso para que não volte a cometer crimes. David já tem passagem por porte de arma de fogo. Ele e o carona, Jackson Simões, que passou a mão na estudante de direito Andressa Lustosa, estão presos preventivamente, sem prazo para sair da cadeia. Esses dois são investigados por importunação sexual e lesão corporal. E nenhum deles tem advogado constituído. Em São Paulo, uma mulher negra e trans foi agredida por um guarda civil com um cacetete. Vamos falar com o Rodrigo Bocardi. Rodrigo, e é demais, né? Além de trans, é negra, é um alvo perfeito para esses trogloditas. Não é? Essa ação covarde foi filmada por uma professora, né? Isso, Chico. Olha, um bom dia para você, um bom dia a todos. A agressão foi na região da Cracolândia, no centro da cidade de São Paulo.
A Laura estava carregando uma sacola com doações quando foi abordada e ofendida por guardas metropolitanos e olha o que aconteceu. Um dos guardas corre atrás da Laura e tenta bater nela com um cacetete, como você falou. Nessa fuga, a Laura é quase atropelada. Já rendida, de costas, ele bate nela com o cacetete e chega a quebrar. Uma professora que passava pelo local gravou tudo. A Laura falou aí para os guardas, né, que é atriz, que faz parte de um coletivo que acolhe mulheres em situação de vulnerabilidade e depois da agressão gravou um vídeo revoltada com a violência que sofreu. Eu acabei sofrendo um ataque homofóbico, racista, fascista, tentaram me oprimir, me discriminar, eu quero ir atrás dos meus direitos, entendeu? Porque isso não pode continuar acontecendo. Ele falou pra mim que eu tava no território da Cracolândia, que eu já devia estar acostumada com isso. Não tem que me acostumar com isso, porque eles deviam prender, eles não estão prendendo. Com que eles deviam acabar, eles não estão acabando. Que é o tráfico, que é a droga. E eu que sou errada. O comando da Guarda Civil Metropolitana da cidade de São Paulo diz que vai apurar a denúncia para tomar, segundo a Guarda, as medidas disciplinares condizentes. Chico. Pois é, Rodrigo, é um absurdo, né? É um absurdo. Se a pessoa se tomar cacetete desse nas costas, que chega a quebrar. Agora, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, tem uma resposta, deve ter uma resposta à sociedade, não só de São Paulo, ao Brasil inteiro. Isso é intolerável, né? Mas não é só isso, não. Tem mais. Em Minas, a polícia está investigando um estudante de medicina suspeito de agressão contra pelo menos 3 mulheres. Aline Aguiar, bom dia. Depois que o caso mais recente foi denunciado, outras vítimas procuraram a polícia. Quantas notícias de violência contra a mulher, né? E até quando, né, Chico? Bom dia para você, bom dia a todos. As mulheres também relataram que José Flávio Carneiro dos Santos, de 27 anos, cometia violência psicológica contra elas. O último caso foi na semana passada e levou à prisão dele. José Flávio pagou fiança e foi solto. Essas imagens foram feitas pela ex-namorada de José Flávio, a também estudante de medicina, Gabriela Campos Duarte Machado, de 22 anos, depois da agressão. Ela pede para que José Flávio se afaste, mas ele continua fazendo ameaças. Larga essa... Vou fazer uma live no Instagram. Sai de perto de mim. Faz. Então sai. Faz. Sai. Eu quero o seu celular. Então sai. Também tivemos acesso a essa suposta troca de mensagens entre José Flávio e um amigo, quando ele já estava na delegacia. O estudante pede ajuda para pagar a fiança e afirma: sentei a mão nela, tô preso. Gabriela conseguiu uma medida protetiva. Depois que esse caso veio à tona, mais 2 mulheres procuraram a polícia para denunciar José Flávio, uma de Belo Horizonte e a outra de São Paulo. Em um dos boletins de ocorrência, a vítima diz que o estudante sempre apresentou comportamentos explosivos e agressivos, que teve o cabelo puxado e a cabeça empurrada contra o vidro do carro durante uma viagem, e que foram os piores 6 meses da vida dela, com agressões físicas e psicológicas constantes. A defesa de José Flávio disse em nota que lamenta o ocorrido com Gabriela e afirma que foi um fato pontual. Sobre as novas denúncias de agressão, a defesa informou que não vai se pronunciar. E eu, como mulher, Chico, fico sempre muito revoltada em noticiar casos assim, basta de violência contra a mulher. É de revoltar mesmo. Agora, resta saber se a defesa não vai pedir que esse cidadão faça um tratamento psicológico, porque não é possível que ele vá se formar em medicina tratando pessoas dessa maneira. É um absurdo. É revoltante. Obrigado, Aline. O chamado passaporte da vacina voltou a valer na cidade do Rio, porque o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, restabeleceu um decreto municipal que exige o comprovante de vacinação para entrada em locais coletivos e turísticos. Quais foram as considerações do ministro Luiz Fux em Benhur Correia? Bom dia. Oi, Chico, bom dia. Olha, o ministro Fux concluiu que os municípios têm sim o poder de estabelecer as medidas para combater a disseminação do vírus.
e ele anulou qualquer decisão de primeira ou de segunda instância da Justiça aqui do Rio de Janeiro que tente suspender a vacinação. A exigência do passaporte foi suspensa na última quarta-feira, depois que um desembargador do Tribunal de Justiça atendeu o pedido de uma moradora aposentada aqui do Rio de Janeiro. Ela alegava que a liberdade de circulação dela estava sendo cerceada. A Secretaria Municipal de Saúde afirma que a exigência do passaporte de vacinação para entrada em locais de uso público foi uma medida para estimular a vacinação da população e que depois da aplicação, a procura pela primeira dose aumentou em 82%, Chico. É isso aí, Benhur. Vacina sim. E olha, uma boa notícia, né? Pode se tornar realmente boa notícia no caso da Covid. A farmacêutica alemã Merck anunciou hoje resultados animadores sobre o medicamento, um remédio que trata a Covid. Vamos a Londres com a Cecília Malan, que tem os detalhes desse estudo, que traz uma nova esperança no combate à pandemia. Olha, não é cloroquina, ivermectina, nada disso que é fake news, né? Cecília, bom dia. Nada disso, Chico. Bom dia a todos. A Merck e a parceira Ridgeback anunciaram hoje os resultados da terceira fase de testes do antiviral Molnupiravir e afirmam que a droga reduziu em 50% o risco de internações e mortes por Covid. As farmacêuticas afirmam também que vão pedir a autorização para uso emergencial nos Estados Unidos o mais breve possível e submeter os pedidos aos órgãos reguladores internacionais. Essa droga, Chico, provoca erros no código genético do coronavírus. Do coronavírus e não na gente. Então tá bom, Cecília. Tem uma outra boa notícia aí, vários países do mundo estão relaxando, anunciando alívio nas medidas de combate à Covid, graças à vacinação. A vacinação, vacina sim, e a queda de mortes e de casos, né? Conta aí. Portugal é um desses países, Chico, um caso de sucesso justamente na vacinação, com 85% da população totalmente vacinada. Começou hoje a terceira fase de relaxamento das medidas. Pessoas totalmente vacinadas e com teste negativo não precisam mais fazer isolamento se tiverem contato com alguém contaminado. Também não é mais necessário apresentar o certificado de vacinação ou teste negativo em restaurantes e hotéis. Essa exigência só está em vigor em bares e boates que reabrem hoje. No Japão, bares e restaurantes já podem abrir até mais tarde e servir bebida alcoólica depois do fim do estado de emergência. A Austrália anunciou que daqui a 2 semanas vai reabrir a fronteira internacional. Depois de 1 ano e meio de fechamento, cidadãos do país já vacinados, claro, vão poder viajar para fora e voltar. Essa política de saúde, uma das mais restritivas do mundo, conseguiu limitar as mortes por Covid por lá. Foram 1.300 desde o início da pandemia. Enquanto isso, nas Américas, novas regras passam a valer na Argentina. A partir de hoje, não é mais obrigatório usar máscara em locais abertos. Já no Chile, terminou hoje o estado de exceção decretado no início da pandemia. Agora o país abre as fronteiras para viajantes vacinados. É preciso validar o esquema de vacinação no Ministério da Saúde chileno. Chico. Que boas notícias você traz, né, nessa sexta-feira. Tomara, ufa, será que a gente vai, né, aliviando um pouco a barra depois de tanto sofrimento de tanta gente? Valeu, Cecília, bom fim de semana para você. E o Brasil também tem boas notícias, porque atingiu o patamar mais baixo de casos de síndrome respiratória aguda grave desde o começo da pandemia, de acordo com o boletim divulgado ontem pela Fiocruz. E setembro também manteve a tendência de queda nas mortes por Covid. O número ainda é alto, mas está caindo. Vamos ver aqui no telão os dados do consórcio de veículos de imprensa. Foram 16.275 vidas perdidas em setembro, 5 vezes menos que em abril, o pico da pandemia. Essa é a menor marca para um mês desde novembro do ano passado, quando foram registradas pouco mais de 13 mil mortes. Em 24 horas, 637 pessoas morreram de Covid no Brasil. O número de casos ficou próximo de 28 mil. Já são, desde o início da pandemia, 596.800 vidas de brasileiros perdidas e mais de 21 milhões e 400 mil casos. A média de casos por dia ficou acima de 16.800
que representa menos 8% na comparação com 2 semanas atrás. A média móvel de mortes é de 540, menos 1% em relação a 14 dias. Vamos ver agora os números da vacinação no país. Em 24 horas, mais 615 mil pessoas, mais do que isso, tomaram a primeira dose da vacina e agora são 146.605.293 pessoas com a primeira dose, 68,73% da população com a primeira dose. Mais de 1.450.000 pessoas receberam a segunda dose ou dose única em 24 horas, o que eleva para 91.400.000 e mais de 400.000 pessoas completamente vacinadas, representando isso 42,87% da população. Mais de 61.000 doses de reforço foram aplicadas em 24 horas. Agora são 882.000 pessoas com a dose de reforço. A pandemia agravou um problema sério da educação no Brasil, a evasão escolar. É que para levar os estudantes de volta para a sala de aula, a Unicef criou um programa de busca ativa e quem está batendo na porta em porta, são mães de alunos que estavam sem emprego. Bocardi, mais de 2.600 municípios e estados brasileiros já aderiram a esse programa e um deles é São Paulo, né? Isso, e a cidade de São Paulo. Aqui, a prefeitura iniciou esta semana o programa de busca ativa. Mães de alunos da rede municipal foram contratadas para procurar os estudantes que não têm aparecido nas aulas. Só aqui na capital são mais de 20.000 estudantes fora da escola. É do portão da escola para fora, onde mora o problema. Na base da força nas pernas e nos braços, a ajuda vai chegando de casa em casa. Fico feliz de saber que você está bem. A Helenice tem ido atrás de alunos que não têm aparecido mais na escola. A mãe dela não tinha informação que tinha voltado à presencial. E ela vai retornar às aulas semana que vem. Enquanto isso, ela continua fazendo aulas online. Numa comunidade próxima, também na zona sul da capital paulista, ela conversou com a mãe de outra aluna. Muitas até aceitam falar, mas preferem não aparecer. Problemas pessoais, problemas de infraestrutura mesmo deles mesmo. Que tem casos que tem pessoas de doença em casa, que acaba pesando um pouquinho. Mas durante essa semana eu consegui agregar bastante, eu creio, porque eu consegui em contato com bastante famílias. Das visitas, surgem as anotações sobre a situação de cada estudante que vão alimentar uma plataforma feita com parceiros como o Unicef. A Prefeitura de São Paulo contratou 70 mães de estudantes da rede. Para ajudar no programa de combate à evasão escolar, o grupo passa por treinamento para aprender a acolher os alunos irresponsáveis e a falar sobre a importância do retorno à escola. A ideia é resgatar mesmo aqueles que deixaram de frequentar o colégio durante a pandemia. A evasão escolar na rede municipal de São Paulo já atinge 2% dos estudantes, o que significa que 21.000 alunos deixaram de estudar. É justamente isso que nós vamos verificar agora, e verificar se o que é possível fazer e quais são as causas que estão levando a isso. É por isso que nós estamos também contratando as mães e as escolas estão fazendo estratégias de manter esse vínculo, esse contato, para daí verificar se existem outras ações que precisam ser feitas. A gente vendo de fora a situação, fala, porque não quer. Não, quando a gente chega, entende a situação de cada família, muda totalmente o nosso olhar. A empatia, entra tudo. E eles mesmos, eles acolhem a gente sabendo que está ali uma pessoa que vai ajudar, que vai trazer um conforto melhor para a família, que eles não estão sozinhos. É uma boa ideia, né? As mães que participam do projeto recebem da Prefeitura de São Paulo uma bolsa auxílio de R$ 1.155 por 30 horas semanais, divididas em 6 horas diárias. O contrato é por 3 meses, Chico. Rodrigo, tem que ajudar, né? Tem que ajudar porque tem muita gente apertada mesmo, passando até fome neste país. E olha, esse mês de outubro será paga a última parcela do auxílio emergencial. Só que muitas famílias seguem precisando de ajuda urgente, porque quem tem fome tem pressa. Ainda mais com a fila do Bolsa Família cada vez maior.
Já são quase 10 meses de muitas tentativas para voltar a receber o Bolsa Família. E nenhuma perspectiva para Paloma, que tem 3 filhos e está desempregada. Desde dezembro do ano passado, depois que recebi esses anos, aí eu fui para tentar me inscrever de novo. E desde então, até hoje, nada. O Brasil tem mais de 2.200.000 famílias à espera para receber o benefício. Os dados foram levantados pelo Consórcio Nordeste, grupo que reúne os 9 estados da região e são referentes ao mês de junho. E é no Nordeste que está a maior parte desta fila. São quase 845 mil famílias. Só na Bahia, 215 mil famílias, quase 1 milhão de pessoas têm o perfil para participar do programa Bolsa Família, mas não recebem um benefício. Situação que vem sendo acompanhada pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social do Estado. Tanto os municípios como nós aqui da Secretaria tentamos, com o Ministério, mostrando os dados, mostrando os números e a necessidade, mas infelizmente nós não temos o poder de decisão de incluir as pessoas. Daniela está há quase 5 anos na fila do Bolsa Família. E agora, com o fim do auxílio emergencial se aproximando, ela vê o futuro cada vez mais incerto. Daqui para frente, quando acabar, eu não sei. Eu tenho colocado currículo, tenho procurado emprego, mas está difícil. Para o diretor da Fundação Getúlio Vargas Social, essa espera agrava ainda mais o atual cenário de pobreza no país. O que é preocupante é porque, vamos dizer, essas pessoas que não receberam o benefício que tinham direito, eram pessoas chamadas visíveis, quer dizer, são pessoas que elas estão no radar do governo e elas não estão tendo os seus direitos respeitados. Para tentar minimizar os impactos, a Central Única das Favelas vem acompanhando a situação de 10 mil famílias na Bahia. A insegurança alimentar também aumentou muito. Mães estão vivendo situações deploráveis de alimentação. Então é muito grave essa questão da segurança alimentar hoje na pandemia. Se não fosse isso, a gente nem sabe, né, o que estaria passando agora. Complementando essa história, em nota, o Ministério da Cidadania afirmou que os processos de concessão do benefício são feitos por um sistema online, levando em consideração a disponibilidade de orçamento, a estimativa de pobreza em cada local e a ordem de prioridade das famílias. De acordo com o Ministério, o número de famílias atendidas não caiu e está acima dos 14 milhões desde abril do ano passado. Agora 8h52, a gente segue com as informações aqui de São Paulo. Para você que está em São Paulo, capital, Baixada Santista, região de Campinas, junto com a gente aqui. Começa hoje a campanha estadual de multivacinação. O objetivo é atualizar a carteirinha de vacinação de crianças e adolescentes de até 15 anos. A Cristina Mayum tem os detalhes dessa campanha para a gente, ao vivo. Bom dia. Isso mesmo, Rodrigo. Bom dia para você, bom dia a todos. São cerca de 5 mil unidades básicas de saúde espalhadas por todos os municípios do estado de São Paulo que vão estar aí participando dessa campanha de multivacinação. São todas as vacinas, desde os recém-nascidos até os jovens de 15 anos. É para atualizar a carteirinha de vacinação. Portanto, se alguma dessas vacinas que estão disponíveis aí, são cerca de 16 vacinas que protegem contra 20 doenças, é só ver na carteirinha de vacinação qual está faltando, procurar alguma unidade para tomar essa vacina. E aí, como essas pessoas são menores de idade, elas precisam ir acompanhadas dos pais ou os responsáveis e levar a carteirinha de vacinação. Se tiver perdido a carteirinha, aí o ideal é procurar a unidade onde tomou alguma outra vacina, porque aí no sistema eles conseguem recuperar isso. De hoje até o fim do mês, portanto, essa campanha de multivacinação no estado de São Paulo, e no dia 16 de outubro, que é o terceiro sábado do mês, tem dia V de vacinação para essas multivacinas. Rodrigo. Ok, Cristina Mayum, muito obrigado. A Cíntia Toledo já está aqui para atualizar o trânsito, o transporte e outras questões. Vamos lá, Rodrigo. Uma perseguição policial terminou em acidente na Avenida Abraão de Moraes, no Jardim da Saúde, na Zona Sul. Você vê nessas imagens feitas mais cedo? Segundo a polícia, esse carro vermelho roubado fugia da PM quando bateu com tudo em um carro de aplicativo que estava parado no farol. O motorista não se machucou, já 5 pessoas que estavam no carro roubado foram levadas para o hospital. O congestionamento foi longo por ali logo cedo, agora a pista já liberada. E mais cedo também teve uma queda de moto na Avenida Francisco Morato, na altura do 2.200. Você vê nas imagens do Globocop que uma vítima foi atendida ali mesmo na pista, tomara que fique tudo bem. Teve interdição no corredor de ônibus nos 2 sentidos e o trânsito ficou pior no sentido da Marginal Pinheiros. Aliás, aqui no Waze a gente vê que ainda está mais difícil para quem vai nessa direção. E, Rodrigo, esse trânsito todo aqui, olha, atrás da gente, Marginal Pinheiros, bem travada, né? Perguntei para a CT, não tem nenhum registro de acidente, só mesmo excesso de veículos. Obrigado, Cíntia.
Um intervalo, já vamos falar da CPI da Covid, convoca médicos da Prevent Senior para depor sobre denúncias de que a operadora ocultava mortes por Covid e usava remédios sem eficácia. E o impasse no Supremo, que está com um ministro a menos desde a aposentadoria do ministro Marco Aurélio. A CPI da Covid convocou médicos para depor sobre o dossiê com denúncias contra a Prevent Senior. A operadora que é acusada de ocultar mortes por Covid e obrigar médicos a receitar remédios inúteis, sem eficácia comprovada pela ciência. Heraldo, remédios que servem para enriquecer os laboratórios, né? A CPI está na reta final dos trabalhos. Bom dia. E com a retomada de um dos caminhos iniciais da investigação. Bom dia, Chico Pinheiro. Bom dia especialmente a você, que sempre está conosco aqui no Bom Dia Brasil. A expectativa no Congresso Nacional é para a conclusão dos trabalhos da CPI da Covid e o momento em que o relator, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, irá finalizar o relato de todas as etapas dessa investigação parlamentar. É um trabalho que, depois da aprovação, será remetido para órgãos de controle e para o Ministério Público Federal. Os senadores se preparam para fechar a fase dos depoimentos, ainda na semana que vem, com as 3 testemunhas, entre elas médicos que denunciaram irregularidades no plano de saúde Prevent Senior. No último depoimento da semana, foi ouvido o empresário Otávio Facuri. Ele também é investigado pelo Supremo Tribunal Federal, no inquérito das fake news. Depois de quase 6 meses de trabalho, a CPI segue para a reta final. Nas conclusões virão indicações de possíveis crimes e as sugestões de indiciamento que a CPI fará ao Ministério Público. Ontem, o presidente da comissão fez uma previsão de cronograma. No dia 19, terça-feira, seria apresentado e no dia 20, quarta-feira, seria lido o relatório e votado o relatório. Os últimos depoimentos estão marcados para a semana que vem. Na terça-feira, a CPI espera ouvir um dos sócios da VTClog, que tem contratos com o Ministério da Saúde, inclusive para operação logística durante a pandemia. Na quarta e na quinta-feira, os senadores querem ouvir um dos médicos que fizeram as denúncias de irregularidades contra a Prevent Senior e o diretor-presidente da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, Paulo Rebelo, por possíveis omissões diante das denúncias contra o plano de saúde. Ontem, a CPI ouviu o empresário bolsonarista Otávio Facuri, que também se identificou como investidor. É apontado como um dos principais financiadores de sites que produzem e divulgam fake news contra a vacinação, contra o uso de máscaras e a favor do uso de medicações comprovadamente ineficazes para o tratamento da Covid. Entre outras afirmações, Facuri admitiu que ajudou na produção de um vídeo que induz a não usar máscaras, que, segundo especialistas e órgãos de saúde internacionais, evitam o contágio. Forneci um clipe de imagem minha, que foi usado na edição do vídeo. Apenas, eu não participei da confecção do vídeo. E insistiu em teses negacionistas que, segundo ele, são apenas opiniões. Sou um defensor inveterado da liberdade de expressão. Liberdade de opinião é eu torcer para o Flamengo, o senador Tarso ali torcer para o Ceará. Liberdade de opinião é alguém ser de esquerda, outro ser de direita. Isso é liberdade de opinião. Quando a sua posição, a sua opinião compromete a vida de todos, isso não é liberdade de opinião, não. Quem de alguma forma participou dessas campanhas de aglomeração, de não usar máscara, de não vacinar, de deixar que o vírus caminhasse livremente, elevasse o contágio da população, se submetesse ao tratamento precoce e não à vacina, quem de alguma forma participou disso tem responsabilidade com o agravamento do número de mortes da Covid do Brasil. Antes do início das perguntas, o presidente da CPI, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, passou a presidência ao senador Fábio Contarato, da Rede do Espírito Santo. Foi atacado pelo empresário Otávio Facuri numa rede social. Na publicação, o empresário Facuri compartilha um post do senador Contarato com um erro de digitação, que transformava flagrancial em fragrancial. Em seguida, o empresário diz, abre aspas, o delegado homossexual assumido talvez estivesse pensando no perfume de alguma pessoa ali, daquele plenário.
Quem seria o perfumado que lhe cativou? Fecha aspas. O Supremo Tribunal Federal, tardiamente, o mesmo Supremo que o senhor defende para extinguir, criminalizou a homofobia equiparando ao crime de racismo. Aliás, um dos poucos crimes que são considerados inafiançáveis e imprescritíveis. E você não sabe como é que é difícil para mim expor a mim, minha família e meus filhos aqui num momento tão delicado como esse. Mas é necessário isso para que outros não sofram o que eu estou sofrendo, porque se o senhor faz isso comigo como senador da República, imagine num Brasil que mais mata a população LGBTQIA+. Então o mínimo que o senhor deveria fazer é pedir desculpa não só a mim, a toda a população LGBTQIA+, a toda a população. Assim como Martin Luther King teve um sonho, eu também tenho um sonho. Eu sonho um dia em que eu não vou ser julgado por minha orientação sexual. Eu sonho um dia em que meus filhos não serão julgados por serem negros. Eu sonho um dia em que minha irmã não vai ser julgada por ser mulher e que meu pai não será julgado por ser idoso. Esse dia ainda não chegou, porque o senhor é o típico da pessoa que retrata muito bem esse presidente da República, que fala na família tradicional, mas a minha família não é pior do que a sua. Porque a mesma certidão de casamento que o senhor tem, eu também tenho. Que fala na pátria, que fala na legalidade, que fala na moralidade, mas o senhor é o principal violador dessa legalidade e moralidade. Que fala em Deus, acima de todos. Deus está no meio de nós. O senador Fabiano Contarato recebeu o apoio de todas as senadoras e dos senadores presentes à sessão da CPI. O empresário Otávio Facuri pediu desculpas. Eu declaro que o meu comentário não teve a intenção de lhe ofender, e eu sei que se lhe ofendi, e lhe ofendi profundamente, lhe peço desculpas, me retrato deste comentário infeliz, porque eu não sou uma pessoa que discrimina nem raça, nem cor, nem orientação sexual. O senhor deve pedir perdão não só a mim, não só ao parlamento, mas a todos que se sentiram ofendidos, a todos que se sentiram ofendidos com este comentário. O vice-presidente da CPI, senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, que também é líder da oposição no Senado, pediu que o Ministério Público Federal investigue o episódio como crime de homofobia. Crime que é inafiançável e imprescritível. Tem uma vaga aberta no Supremo Tribunal Federal e ela está criando um impasse desde a saída do ministro Marco Aurélio Mello. Ontem, durante o julgamento, houve empate. O presidente do STF suspendeu a discussão até que chegue ao tribunal um novo integrante. Heraldo, indicação do ex-ministro da Justiça, André Mendonça, está enfrentando resistências ainda, né? E há mobilizações dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. A indicação para uma das cadeiras da Suprema Corte, a vaga do ministro aposentado Marco Aurélio, leva a um processo que começa pela escolha presidencial. É o ex-ministro da Justiça, André Mendonça. Ele também foi advogado-geral da União. O nome depende de aprovação no Senado. Só é submetido à votação em plenário depois de uma sabatina feita por senadoras e senadores na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Essa etapa que ainda não tem data marcada. Com um integrante a menos, o conjunto pleno de ministros e ministras passa a ter um número par de julgadores, 10 ao todo, o que traz a possibilidade de empates. Foi o caso do julgamento de ontem na Corte de transações penais contra o ex-deputado André Moura, do PSL de Sergipe. Em duas, ele foi condenado pela maioria por associação criminosa, desvio e apropriação de recursos públicos. No julgamento da terceira ação penal, um empate, 5-5. O ministro Ricardo Lewandowski defendeu a aplicação do princípio de que empate favorece o réu e leva à absolvição. Não há consenso dentro do STF sobre a aplicação desse entendimento, desse princípio, também para as ações penais. O presidente da Corte, ministro Luiz Fux, suspendeu o julgamento até a posse do novo integrante do Supremo. Mobilizações no mundo da política, no mundo dos poderes, inclusive para esta indicação de André Mendonça. Assunto para Gerson Camarote. Bom dia, Camarote. Como é que estão as coisas? Bom dia, Heraldo. Bom dia a todos. Olha, Heraldo, você tem justamente uma preocupação do Supremo Tribunal Federal em relação a
a ausência de um integrante na corte, justamente por isso. A maior preocupação é que casos polêmicos, casos que dividam a corte, acabem sendo prejudicados, como a gente viu esse julgamento envolvendo o André Moura. Um caso que me foi citado por um ministro da Suprema Corte foi justamente o caso envolvendo o presidente Jair Bolsonaro, o depoimento que ele precisa dar por escrito ou presencial em relação àquele caso da interferência política na Polícia Federal. Essa é uma questão concreta. E vários outros casos estão na pauta. O que é que você tem, que estava me falando um ministro da Corte? Olha, já aconteceu, inclusive na história recente, uma ausência grande de preenchimento de vaga, mas sempre por causa do Executivo, ou seja, do Presidente da República. A gente viu, por exemplo, demora da presidente Dilma Rousseff, inclusive na indicação do ministro Fachin, na ocasião, 8 meses de demora. Agora, pelo Legislativo, está segurando a vaga, a análise da vaga, e isso, nas palavras do ministro da Suprema Corte, é inédito na nova República. Pois é, Camarote, o que está por trás desse impasse para ocupar a vaga do Supremo? Bom dia para você. Bom dia, Chico. Olha, Chico, o que está por trás, você tem uma movimentação política, inclusive do próprio presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre. Ele, do ponto de vista da articulação, ele tem colocado muito essa questão do André Mendonça num terceiro plano. Ele já tem articulado, inclusive com outros senadores, a preferência do nome do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, de um perfil mais garantista. E isso daí já tem incomodado senadores, que cobram agora de forma mais presente a votação e análise do nome do André Mendonça, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro na Comissão de Constituição e Justiça. E tem também, o caso foi judicializado, né, Raul? E aí o Alcolumbre está tentando ganhar tempo com isso. Gerson Camarote, os desdobramentos, bastidores, análise política. Bom dia, bom fim de semana. Bom dia, bom fim de semana a todos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, o relator, deu um prazo de 10 dias para que o presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado, senador Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, preste informações sobre a sabatina do indicado André Mendonça para a vaga ao STF. O prazo vai até a próxima semana. Obrigado, Heraldo. Vamos para o intervalo aqui no Bom Dia Brasil. Uma operação com policiais de 17 estados flagra o desmatamento ostensivo da Mata Atlântica e a derrubada de áreas protegidas por lei, é o que você vai ver já já. E outras... Policiais de 17 estados, onde ainda existe Mata Atlântica, foram a campo por 10 dias para flagrar o desmatamento e registraram um aumento de quase 30% na área devastada só do ano passado para cá. Durante 10 dias, policiais dos 17 estados onde há Mata Atlântica foram a campo para flagrar o desmatamento. A polícia identifica esses locais por meio de imagens de satélite, que apontam o desaparecimento da floresta. A área derrubada ilegalmente este ano é quase 30% maior do que a registrada no ano passado. Minas Gerais, Paraná e Ceará lideram esse ranking e juntos são responsáveis por mais da metade do desmatamento de Mata Atlântica no país. Em São José dos Pinhais, perto de Curitiba, a floresta foi derrubada para dar espaço às plantações. Até uma araucária, árvore protegida por lei, foi encontrada pelos policiais. A gente trabalha todo dia para que não tenha mais desmatamento, para que futuramente o nosso serviço seja muito mais de prevenção do que repreensão. Mas, infelizmente, por conta da ganância do homem, isso ainda ocorre. Nessa área de desmatamento flagrada pela polícia, na região metropolitana de Curitiba, encontramos centenas de troncos queimados. Imagens de satélite mostram que aqui onde eu estou caminhando era um rio que desapareceu, deixando apenas a terra seca e arrasada. Pela primeira vez, o Instituto de Criminalística participou da operação. Os agentes coletam provas do crime e elaboram um laudo pericial que vai ajudar na investigação contra os infratores.
os processos já vão ser iniciados com a perícia, né? Que é algo muito bom em termos de agilidade para o judiciário, né? Já vai fornecer ali todos os elementos necessários para a aplicação da pena correta do crime. A destruição ostensiva da Mata Atlântica coloca em risco toda a sociedade. A sociedade vai ficar privada desse serviço ecossistêmico, dos serviços que o Bioma Mata Atlântica traz para toda a sociedade por muito tempo, ainda que se busque a recuperação dessas áreas. Então, é algo muito preocupante e que precisa ser freado imediatamente. E como já disse alguém, né? Continua passando a boiada. Jaqueline Brasil para falar do tempo com a gente. Bom dia, Jaqueline. Primeiro fim de semana de outubro, tem chuva por aí? Vem sim, Chico, para quase todo o país. Bom dia para você, bom dia para todos. Em algumas áreas o risco é de temporal, que já pode acontecer agora de manhã, por exemplo, na região sul. Vamos direto para lá então. Para Foz do Iguaçu, Paraná, já choveu forte, está bem nublado, o céu vai ficar assim o dia todo, máxima de 26 graus. Esse alerta de chuva forte vale para quase todo o estado do Paraná, também para Santa Catarina e o norte do Rio Grande do Sul. Mesma condição para Amazonas, Roraima também, Pará e divisa de Minas com o Rio de Janeiro, também São Paulo. Onde está amarelo no mapa, a previsão é de pancada à tarde. Então, no norte, no centro-oeste, em quase todo o sudeste, também no Maranhão, Piauí, bem característico da primavera, sol e calor com pancadas mais isoladas. Do Ceará até o Recôncavo Baiano, a chuva deve ser passageira. Vamos ao vivo para Salvador. Máxima hoje de 30 graus, o sol ainda vai aparecer por aí. E em Fernando de Noronha, imagens ao vivo também, máxima de 31. Aqui em São Paulo e no Rio faz 29, em Cuiabá 39 e 31 em Brasília. Já em Rio Branco, máxima de 33. No fim de semana deve chover nas mesmas regiões, mas principalmente no centro-sul. Duas frentes frias vão ser as responsáveis pela chuva. Uma delas já está passando pelo Rio Grande do Sul e outra frente fria deve chegar à região amanhã e no domingo ao sudeste. Aqui em São Paulo, amanhã, máxima prevista de 26, no Rio 30, em Curitiba 19 e em Porto Alegre 24, já com tempo firme. Em Cuiabá e em Manaus, temperaturas altas até segunda-feira, acima dos 30 graus. Em Salvador, um pouco menos, entre 28 e 29. Para encerrar bem a semana, imagem ao vivo de Belo Horizonte, máximas entre 32 e 34 graus até domingo e com a notícia da volta da chuva, né, pelo menos até sábado. Bom fim de semana para você, Chico. Para você também, Jaqueline. Valeu, Chico. 9h19 agora, Jaqueline Brasil aqui para dar mais detalhes sobre São Paulo, mas eu queria tomar um tempo... No interior e na região metropolitana, é essa situação, calor, sol aparecendo e a chuva que vem à tarde. Dando uma olhadinha aqui nos acumulados de chuva previstos para hoje, né, os acumulados em Araçatuba, São Carlos, Sorocaba, São José dos Campos, chuva que não é tão volumosa, mas olha só, no litoral sul, em Peruíbe, a chuva é mais volumosa sim. Para finalizar, temperaturas um pouco mais altas no domingo, hein? E aí na segunda-feira cai por causa da frente fria que eu falei. Vai virar o tempo no início da semana que vem, Rodrigo. Tá bom, Jaque. Bom final de semana. Para você também, para vocês também. Até mais. Cíntia Toledo chega mais, Jaque partindo. Cíntia, o que você conta de atualização aqui em São Paulo? Quem está aí com a gente aqui em São Paulo e redondezas e região? Para lembrar o Dia do Idoso, que é celebrado hoje, o metrô vai distribuir 3.000 exemplares do Estatuto do Idoso e 3.000 cartilhas sobre passageiros que têm direito ao assento preferencial. A distribuição vai ser das 10h30 até as 11h30 da manhã, em algumas estações como a Sé. Na Estação Clínicas vai ter ainda uma apresentação de teatro para reforçar a importância do respeito ao idoso. Também é às 10h30 da manhã. E hoje à noite, depois de Império, a Globo exibe o especial Falas da Vida, em homenagem ao Dia do Idoso. E os patinetes, hein? Ah, a história dos patinetes de volta em São Paulo, hein? Vamos lá, ligado, os patinetes devem voltar a circular por aqui. O credenciamento da empresa que vai fazer a gestão dos patinetes foi aprovado pelo Comitê Municipal de Uso do Viário. A empresa está acertando com a CET os detalhes de onde os patinetes vão ser instalados, já que eles não podem ficar soltos pela cidade. As regiões da Avenida Paulista e da Faria Lima vão receber primeiro os patinetes, cerca de 200 numa primeira etapa e depois 700 numa segunda fase. Rodrigo, eu estava de olho aqui, vamos abrir primeiro o nosso mapa dos trilhos para ver como é que está
Metrô, CPTM, agora bandeirinha verde para todas as linhas. Para quem for sair um pouquinho mais tarde de casa, pode seguir normalmente. E tem acidente na Rua da Moca, mas pelo menos não tem congestionamento por ali. Tá bom, obrigado. No intervalinho, já, o Atlético Paranaense vence e vai disputar a final da Sul-Americana contra o Bragantino. Tá ali Brasil também na Sul-Americana. 9h23, hein? Eu volto com uma correção. A gente falou aqui de um remédio contra a Covid que está sendo testado pela farmacêutica Merck. E eu disse que a empresa é alemã. Só que a Merck, que está fazendo esse estudo, é dos Estados Unidos e fora daquele país é conhecida como MSD. E um dia depois do Flamengo confirmar a vaga contra o Palmeiras na final da Libertadores, o Atlético Paranaense passou pelo Peñarol na Copa Sul-Americana e vai pela primeira vez na história. Teremos 4 times do mesmo país decidindo as 2 competições do continente, no caso, times brasileiros. Vamos ver como é que foi o jogo em Curitiba? Depois da jogada de Terans, Nicão recebeu na área e fez Atlético 1-0. O Peñarol teve a chance de empatar esse pênalti marcado no do Eric no Juan Ramos, mas o goleiro Santos defendeu a cobrança do Capellini. No segundo tempo, Pedro Rocha aproveitou o erro do zagueiro para fechar o placar 2-0 e o Atlético Paranaense vai enfrentar o Bragantino na decisão sul-americana do dia 20 de novembro em Montevideo, no Uruguai, que também vai receber a final da Libertadores uma semana depois, no dia 27. Terminamos aqui o Bom Dia Brasil, mas vamos às últimas notícias. Vamos lá, Rodrigo. Dom Rodrigo. Vamos lá. Começou hoje em todo o país a campanha nacional de multivacinação. Para atualizar a carteirinha de crianças e adolescentes de 0 a 15 anos de idade, os pais devem ficar de olho se tem alguma vacina pendente, viu? Atenção para todo mundo. Vão ser aplicados 16 imunizantes que protegem contra mais de 20 doenças. E essa campanha vai até o dia 29 desse mês. Uma boa sexta para todos e amanhã vocês já sabem, né? Aquela dormida até acordar. Da capital paulista do Rodrigo para o Planalto Central do Brasil. Começa a valer hoje o corte de energia, atenção, por falta de pagamento no caso de consumidores de baixa renda. Em abril, a Agência Nacional de Energia Elétrica suspendeu o corte de luz por inadimplência para os beneficiários de tarifa social por causa da pandemia. Olha então, a regra passa a valer. Bom dia, bom fim de semana a todos. Do Planalto Central à Europa, Heraldo, a Rússia viu hoje o primeiro casamento real desde a Revolução de 1917, que marcou a queda da monarquia por lá. A cerimônia foi na belíssima Catedral de Santo Isaac, em São Petersburgo. O noivo é o Grão-Duque Jorge Romanov, de 40 anos, descendente do último czar russo Nicolau II. A noiva italiana se converteu à fé ortodoxa russa no ano passado. É isso, gente. Boa sexta, bom descanso. Obrigado, Cecília. Bom, sextou. Então, graças a Deus, é sexta-feira. É vida que segue. Até segunda.